Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Meus amados, nós vamos caminhar de forma diferente esse ano. Os 3 anos anteriores que nós tivemos aqui, nós caminhamos de um jeito, né? O primeiro ano, nós trabalhamos uma retrospectiva na nossa fé, né? Nós visitamos as nossas bases de fé cristã. No ano seguinte que eu estive aqui, nós caminhamos a respeito de Atos dos Apóstolos, o que é ser discípulo, como nós vivemos à medida de que fomos parecendo cada vez mais com Jesus, o que é o discipulado. Neste último ano, nós encerramos o ano falando das cartas pastorais, dos ensinamentos pastorais do apóstolo Paulo e de outros pastores que ensinaram, né, que traduziram para nós a nossa caminhada. Mas esse ano nós vamos trabalhar de uma forma diferente, inclusive com que eu também nunca trabalhei dessa forma, mas nós estamos construindo uma série de sermões. Então, esse ano nós vamos ter, a cada 4 ou 5 domingos, uma série de sermões que falam sobre determinados temas. Isso a gente já conversou no planejamento da igreja no ano passado, e a nossa caminhada vai ser nesse sentido. Como foi construído essa série de sermões? Foi muito interessante. Há um tempo eu já vinha sentindo no coração, e conversando com as pessoas no presbitério e outros pastores, que vinham trazendo a seguinte questão: nós precisamos responder às questões da sociedade, porque se nós não respondemos, nós vamos ficar a cabo da sociedade, nós não vamos conseguir interagir com a sociedade. Essa é a grande questão, né? Como responder à sociedade e aos anseios que ela tem vivido. Por isso eu visitei três né, através da internet, e uma mensagem para 3 filósofos e sociólogos brasileiros, porque estamos falando de questões nossas. Então eu procurei informações a respeito do Felipe Pondé, do Leandro Carnal e do Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, eu mandei uma mensagem para ele pedindo que ele me dissesse, na visão dele, quais eram as grandes perguntas que a sociedade brasileira vinha fazendo e o que ele poderia me dizer. E ao longo disso eu consegui compilar em 10 perguntas, né, do que está no coração de todos nós. É algo que envolve a nossa caminhada. E a série foi justamente pensada de como que a revelação bíblica responde a esses anseios. Então esse ano nós vamos trabalhar e caminhar nesse sentido. A cada série vai responder um certo anseio que tem sido latente no coração, não só da igreja, mas daqueles que não vivem a comunidade da igreja. Uma vez que a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, não pode ser circunscrita a nós, mas ela tem que alcançar também aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Então, aqueles que nos visitam vão receber essa palavra, mas também aqueles que nos assistem pelo YouTube também vão ter a oportunidade de receber essa palavra. E o primeiro tema que eu separei para a gente conversar é um tema existencial, é um tema que alcança a cada um de nós, e eu acredito que cada um de nós já deve ter feito essa pergunta, né? Por que nós vamos à igreja? Qual é o sentido de ir à igreja? Qual é o propósito nisso? E por que eu devo ir à igreja? Talvez que você vá evangelizar uma pessoa, falar de Jesus. Talvez a primeira pergunta que ela faça para você é: por que eu preciso ir na igreja? Não é nem porque eu preciso aceitar Jesus, mas por que eu preciso ir na igreja? Por que eu vou
a igreja. Então, nesses 4 próximos domingos, nós vamos mergulhar e pensar a respeito desse tema. E o que eu vejo quando a gente olha para esse primeiro propósito, por que nós temos o propósito de ir na igreja? A primeira coisa, eu começo a pensar que muitas pessoas têm motivos diferentes para ir à igreja. O primeiro motivo diferente que ela tem, um dos motivos que a pessoa tem, é conforto e segurança espiritual. Eu estou um pouco desconfortável, angustiado, e eu vou numa igreja, numa instituição religiosa, para procurar esse conforto espiritual, ou talvez segurança espiritual. Talvez muitos estejam procurando a igreja para receber bênçãos, as benesses de Deus. A pessoa vai porque ela quer um carro novo, ela vai porque ela quer saúde, ela vai porque ela quer um casamento estável, ela quer aumento de emprego, um aumento de salário no emprego. Ela está interessada em bênçãos. Muitas pessoas buscam isso. Mas hoje em dia tem um outro classe de pessoas que muitas vezes buscam a igreja por entretenimento. Talvez você fale, pastor, mas será que possa ser? Sim, tem. Se você for nas igrejas multimídias, com telão, com som, luz, fumaça, grandes compositores, grandes bandas musicais, ou até coaching, levando a palavra na igreja, aquilo vira um grande espetáculo. Eu tenho visto grandes igrejas que tem praça de alimentação lá dentro, tem biblioteca, e tem uma série de outras ofertas para que segure aquela pessoa lá e ela se sinta alcançando o seu desejo de entretenimento. E o melhor de tudo, é de graça, não precisa pagar para assistir um bom show de um bom cantor. A resposta a essa pergunta, por que eu vou à igreja, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Ela passa por descobrir o sentido da nossa vida. Essa é a grande questão que passa muito longe dessas questões que a sociedade tem procurado ao ir à igreja. Viver nos traz inquietações. E essas inquietações é muito notório e latente na sociedade hoje. As pessoas estão muito ansiosas, inquietas por alcançar o extraordinário. Eu estava lendo um livro, e um livro muito bom, eu indico, Simplesmente Crente, o nome do livro, muito bacana. E ele traz essa perspectiva, e isso se traduz em outras coisas, que cada dia a gente quer algo mais extraordinário. Não basta bater a meta, eu tenho que fazer mais do que aquilo que eu possa. Não basta ter um corpo com saúde, eu preciso ter um corpo espetaculoso. Não basta fazer uma comida gostosa, ela tem que ser extraordinária. Não basta uma pregação cristocêntrica, ela tem que ser extraordinária. E essa é a busca, essa é a inquietação. E muitos caminhos tentam responder a essas inquietações existenciais. Mas será que todos esses caminhos podem nos trazer essa paz ao nosso coração que a gente tanto procura? Nos faz, ou que nos deve fazer ir à igreja. Para isso, nós vamos iniciar a nossa leitura bíblica com o livro de Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1. Pastor, logo no comecinho, abrindo a sua Bíblia, ano novo, Bíblia nova. Então, essa aqui é menorzinha, aquela era muito grande. Gênesis capítulo 1, versos 26
até o verso 28. Então, mesmo assentados, mas em reverência à palavra, vamos ler com toda a atenção. Agora é hora de desligar os celulares, colocar no mute, melhor até desligar, deixar na bolsa. Se você vai usar para ler a Bíblia, então eu sugiro que você leia aqui, que aí você não perde a sua atenção com aquela mensaginha, notificação do WhatsApp. Você está lendo, pim, cai uma mensagem. Ou então toca o horário de tomar remédio, né? Também é bom desligar. Verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Pai querido, Deus eterno e amado, o que pedimos a Ti é que o Senhor nos conceda, Senhor, a liberdade do Espírito Santo para nos dar entendimento, Pai, da Tua palavra. Que fale o Senhor, meu Pai, a nós nessa noite e cale-se toda a voz humana. Amém. Vamos dividir essa reflexão como bom presbiteriano em 3 pontos. Eu acho que a gente consegue explicar bem a mensagem, a gente dividindo em 3 pontos. O primeiro ponto que essa palavra nos traz é que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele fala lá no verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança conforme a nossa semelhança, né? Que o homem domine sobre os animais que se movem. E Deus fez, você vê que ele criou o homem e por várias vezes ele reforça que o homem é a imagem, a semelhança. E Deus abençoou essa humanidade. Quando eu falar aqui o homem, na verdade a gente está se referindo aqui à humanidade, tanto o homem quanto a mulher. Às vezes eu vou usar o termo humanidade, mas quando eu usar o termo homem, é no sentido da humanidade dentro desse contexto. E o que eu vejo aqui nessa palavra é que o homem é muito mais que uma criação através da sua própria palavra, mas foi o único ser criado que recebeu o sopro da vida. Se a gente voltar, se a gente ir adiante no capítulo 2, verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem não foi criado como as outras criaturas de Deus. Deus criou o céu com a sua palavra, Deus criou a terra com a sua palavra, Deus criou os animais com a sua palavra, Deus formou o homem a partir do pó da terra. Mas qual que é a grande diferença nisso? É que ele soprou no homem o fôlego de vida, e a partir desse sopro o homem se tornou homem. O fôlego da vida faz um homem uma criação diferente. Deus atribuiu ao homem a condição, a dimensão espiritual. Nós não somos apenas inteligentes, diferente de animais que não são racionais. Nós somos animais racionais. Mas além da compreensão racional, nós temos também a nossa dimensão espiritual. Isso nos faz uma diferença muito grande.
Por isso que quando a gente olha para a nossa existência, não dá para que a gente creia que nós viemos de uma célula pelo acaso da natureza, como diz a evolução das espécies, que não existe propósito nenhum, mas é que foi uma evolução por acaso. Na verdade, não. A árvore evoluiu, o ser humano evoluiu, mas a árvore não se tornou ser humano, nem a árvore se tornou pássaro, nem o pássaro se tornou peixe, nem o homem se tornou outra coisa. O homem foi constituído homem e recebeu sobre ele uma dimensão espiritual. Na verdade, Deus nos deu a capacidade de nos relacionarmos com Ele de forma diferente. Nos deu a consciência e a vontade de agir e, melhor, de pensar como Deus pensa. Você fala, pastor, mas eu olho para os dias de hoje, eu não consigo enxergar isso que você está falando. Calma, você está botando a carroça na frente dos burros. Na criação, esse era o objetivo de Deus e foi assim que Deus fez. Por isso que ele fala que ele criou o homem à sua imagem, à semelhança. Porque o homem vivia, pensava, se relacionava com Deus e agia conforme Deus. O homem foi colocado na terra como um cooperador para cuidar da criação. Olha que maravilha que é essa criação de Deus, que é o ser humano. Imagina que ao tigre não foi dada a condição de cuidar da criação. A borboleta também não. Mas ao homem sim foi dado essa atribuição. Olha a diferença. Quando Deus nos criou, Ele nos deu uma dimensão espiritual. Nos deu a capacidade de pensar e agir como Deus, seguindo o seu pensamento. E nos deu também a atribuição de sermos cooperadores dele na criação. Isso é maravilhoso, glória a Deus. A vida era completa e fazia sentido. Tinha todo sentido para o ser humano aquela vida que ele levava. Ela compreendia o seu papel na criação. O homem sabia que ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que ele era criatura especial de Deus, ele estava com Deus, conversava com Deus, ele dava nome aos animais, ele tinha um relacionamento e uma intimidade grande com Deus. Esse era a vida que existia na criação. Um desejo forte de caminhar com Deus. Tanto é que a gente vê em Gênesis 3:8, Gênesis 3, verso 8. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Olha que interessante, o homem e a mulher se relacionavam com Deus. Eles eram cooperadores, eles conversavam com Deus. Eles tinham dúvida, eles falavam com Deus. Eles tinham pensamentos, eles conversavam com Deus. Imagina que maravilhoso, todos os dias, ao final da tarde, você caminhar com Deus. Isso era incrível. Fica claro para nós que esse era o que fazia sentido para o ser humano. Esse relacionamento, esse convívio, essa cooperação, esse cuidado com a humanidade. Quando a gente olha para a vida de Adão e Eva, além de fazer sentido para a vida deles, porque eles eram cooperadores, além deles terem um bom relacionamento com aqueles que os criou, eles também tinham um relacionamento harmonioso entre eles. Homem e mulher caminhavam sem crise. Nossa, você já brigou com a sua esposa, com o seu marido? Ah, com certeza já. Né? Com o seu filho? Já. Com o seu patrão? Já. Ixi, né? Por quê? Falta harmonia, falta a compreensão, falta o entendimento. Naquela época, Adão e Eva viviam sem atrito,
sem conflito, porque eles tinham um relacionamento harmonioso, e não só entre eles, o relacionamento que eles tinham era harmonioso com a natureza, porque eles eram cooperadores da natureza. Eles deram nomes aos animais. Aposto que o leão não reclamou de ter chamado de leão. Imagina você olhar para aquele animal de pescoço comprido e chamar de maritaca. Para mim chama girafa. Adão acertou no nome. Então quando você vê Adão e Eva se relacionando, conversando, cuidando da natureza e vivendo, era uma harmonia perfeita. Mas todo esse sentido mudou quando o homem e a mulher pecou contra Deus. Guarda essa imagem. Guarda bem essa imagem da época que o pecado não existia no mundo. Deus tinha relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento entre eles. E Adão não tinha crise existencial, não vivia em conflito. Mas o pecado mudou a imagem do homem. Então essa era, que a gente acabou de falar, a imagem e semelhança do homem a Deus. Não tinha conflito, adorava a Deus, glorificava a Deus na sua caminhada, tinha a sua compreensão existencial e existia harmonia entre o ser humano, a humanidade, entre eles, Adão e Eva e a humanidade. Essa era a imagem que a gente faz e vê de Deus e do homem. Mas o pecado entrou e mudou a imagem do homem. Veja Gênesis 3, verso 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O homem sabia o que era o bem, porque ele vivia a imagem e semelhança de Deus, e Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas o homem não conhecia o mal. No momento em que desobedeceu a palavra de Deus e comeu do fruto proibido, então Adão começou a conhecer, a experimentar o mal, e por isso nós vivemos tempos difíceis depois desse momento. O ego e a ambição deram ouvido à tentação de Satanás. Era isso que tinha no coração da mulher, e não só da mulher, mas de Adão também, não só de Eva, porque muitas vezes a gente pode falar, não, mas a culpa é de Eva. Não, na verdade, quem comeu o fruto também foi Adão. Os dois tinham problema com ego e ambição, e eles corromperam nesse momento a imagem humana de semelhança a Deus. O mal começou a agir na humanidade, e isto mudou toda a sua imagem. Eu vou pedir para apagar a luz aqui da frente, e eu vou trazer um vídeo de 5 minutos que nos demonstra muito essa mudança de imagem. Isso foi publicado ontem no Jornal da Band, de ontem. E 22 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo. As guerras e a violência são as principais causas.
incrível a mudança de imagem da humanidade. Quando a gente olha para Adão e Eva antes do pecado e para a criação, o que nós vemos é harmonia, paz, relacionamento, intimidade. Quando a gente olha para os dias de hoje, a gente não encontra nada disso na humanidade. O pecado gerou uma crise nos relacionamentos. É isso que nós temos vivido nos tempos modernos, crises atrás de crises. Crise nos relacionamentos sociais e crise no cuidado com a ecologia. Eu assisti nesse final de ano 2 documentários muito interessantes. Um chama-se Photographer, da National Geographic, onde mostra um dos repórteres lá da Associated Press, a maior agência de fotografia internacional de notícias. O Mohamed cobria situações de guerra de refugiados. E você vê o quanto falta de amor e de cuidado, e como os relacionamentos foram destruídos. Assisti também um outro documentário do... Qual que é o nome dele? Me fugiu o nome do ator. Leonardo DiCaprio, falando sobre ecologia, sobre a COP de Paris, que falava do cuidado ecológico. E isso me chamou muita atenção sobre esse texto que eu estava estudando, mostrando que o ser humano, depois que foi alcançado pelo pecado, não é que ele passou a ser mentiroso, roubar, matar, pecados capitais. É que o homem se transformou de tal forma que ele perdeu a sua imagem e semelhança de Deus. E os conflitos são muito comuns. Talvez nós aqui em Campinas, num país pacífico, nós não enxergamos situações como essas que estão vivendo no mundo. E quando a gente assiste um documentário, um vídeo desse, a gente fala, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas isso é a ruptura, isso é o que o pecado fez nos relacionamentos sociais. E a gente vê a diferença entre aquele que vive segundo a vontade de Deus, que cumpria o seu relacionamento, que adorava a Deus, que obedecia a Deus, que pensava como Deus, e hoje pessoas que colocam todo o seu coração na injustiça, na maldade, na ganância, está cheia de inveja, homicídio, rivalidades, enganos, malícia, bisbilhoterice, caluniadora, insolente, arrogante, presunçosa, pratica o mal, desobedece seus pais, insensata, desleal, sem amor pela família, implacável. E Paulo vai relacionando isso lá em Romanos 1, 29 a 31. Essa é a fotografia de uma humanidade de relacionamentos impactados pelo pecado de Adão. Então é pela desobediência de Adão e de Eva. Mas o pecado só não criou relacionamentos ou crise na relação entre os seres humanos e a natureza. Não é só a destruição da natureza ou a destruição do próprio homem. Nós vemos que o pecado tirou a vontade do ser humano de se relacionar com Deus. É difícil ler a Bíblia. Convenhamos, vamos ser sinceros, não é alguma coisa fácil você gastar o seu tempo para ler a Bíblia. Quem dirá fazer uma oração? Que dificuldade! Enquanto Adão vivia na plenitude do relacionamento com Deus, hoje a humanidade foge desse relacionamento. Essa decisão, essa vontade, esse lugar de buscar o relacionamento com Deus é muito difícil. O homem com pecado não perdeu a sua natureza espiritual, ele continua procurando relacionamentos. Mas agora ele não procura mais relacionamento com o Deus Criador, aquele que o fez, o formou e o soprou o fôlego de vida. Ele procura outros deuses que satisfaçam o seu desejo e o seu coração. Quando não se colocam no lugar de deuses e não fazem a sua própria vontade.
é muito mais fácil a gente fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. Isso é algo comum? Não, é comum, mas não é normal. Não é normal porque isso acontece por causa do pecado. É isso que o pecado trouxe à humanidade. E tem mais um impacto. O homem sabia que ele era criado fôlego de Deus, pelo fôlego de Deus, né? Aquele fôlego soprado. Ele sabia que ele era um cooperador de Deus, da natureza. Ele tinha a sua identidade como criatura de Deus, especial de Deus, que se relacionava com Deus. Mas o pecado fez um buraco dentro do ser humano e ele perdeu a sua identidade. E ele não consegue mais encontrar sentido na sua existência. E aí busca filosofias. Quantas filosofias tem por aí que tentam levar o homem a tapar o buraco que só vai ser tapado quando nos reconectarmos a Deus? Meus amados, Jesus reconciliou a humanidade com Deus e resgatou a imagem da humanidade. Foi Jesus que veio para nos resgatar desta corrupção que o pecado trouxe para a humanidade. Veja mais adiante. Ele é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Palavra do apóstolo Paulo, eu perdi a referência aqui, se não me engano, em Colossenses. Ele está dizendo para nós, Deus, Jesus é a razão, é o propósito da reconciliação de Deus com a humanidade. É através dele que nós nos reconciliamos, nos reconectamos com Deus. Jesus é a imagem da humanidade reconciliada. É através dele que ressuscitamos da morte espiritual. É através de Jesus que recuperamos o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Nós só conseguimos perder a imagem do pecado na nossa vida quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. Porque Ele é a figura que nos traz isso. É Ele o Deus que se sacrificou por nós. É Ele que pagou o preço. E é nele que todas as coisas são convergidas. O ser humano, a humanidade que vive longe de Jesus, tem o coração em si mesmo e um coração ambicioso. Mas aquele que se encontra com Jesus tem o seu coração transformado. A sua imagem é transformada. Ele já não olha para si mesmo, mas ele ama a Deus. E ele gasta a sua vida em serviço ao próximo. A razão de nos reunirmos como igreja é porque nos reencontramos como imagem e semelhança do nosso Criador. Se você pergunta, por que eu devo ir à igreja? A resposta é essa. Porque através de Jesus Cristo nós nos reconciliamos, nos reencontramos como imagem e semelhança de Deus. Nós abandonamos aquela imagem que o mundo tem, que a gente tem visto naqueles que andam longe de Deus, e nós passamos a desfrutar aquele relacionamento que Adão tinha com Deus. É em Jesus que nós temos uma transformação na nossa vida. É em Jesus que nós nascemos de novo. Por que eu vou na igreja? Porque nós somos chamados por Jesus a viver em comunhão, como um só corpo. Assim como Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo são um, assim como Jesus caminhou com seus 12 apóstolos e caminharam em comunidade, assim também Ele nos chama para edificar a sua igreja,
porque é através das nossas vidas, da nossa semelhança nas nossas atitudes, semelhança a Jesus Cristo, nosso modelo, é essa semelhança que fortalece o nosso irmão nessa caminhada. Quando nós refletimos Jesus, nós somos sal e luz. Esse é o convite do Senhor Jesus quando Ele vem até nós, a nos resgatar, a nós perdermos a imagem secular de hoje e resgatarmos a imagem da criação, aquela imagem que Deus criou. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que Ele amava a Deus acima de tudo. Jesus sabia que Ele era o Filho amado do Deus Pai, e Jesus veio para servir. Se nós seguirmos por esse caminho, imitando o Senhor Jesus, nós estaremos reconciliados com Deus. E aquelas dúvidas, aqueles anseios do nosso coração desaparecem. Porque agora eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu fui chamado para ser cooperador do seu reino no mundo. E eu posso expressar o meu amor a esse Deus maravilhoso. E expressar também o meu amor ao próximo. Que em 2025, amada igreja, a gente possa expressar esse amor de cooperação com aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão sofrendo no mundo? Talvez não sofrendo como naquela guerra que a gente viu como refugiado. Imagina, são 120 milhões, se eu não me engano, de refugiados que falou na reportagem. Nós somos 200 milhões, meio Brasil vivendo fora das suas casas, refugiados. Quantos moram em comunidades sofrendo? Ou pessoas que abandonaram a casa por causa das drogas, por causa dos vícios. Meus amados, somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, para ser a imagem de Deus a esse mundo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a isso nesse ano 2025. Feche seus olhos. Pai querido, Deus eterno e amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Mas se o Teu Espírito Santo, Senhor, não agir no coração de cada um de nós, serão palavras, Senhor, que entrarão por um ouvido e sairão pelo outro. E nós continuaremos na mesma caminhada, olhando para nós e com as nossas próprias ambições. Por isso, Senhor, eu reconheço, Pai, que somente a ação do Teu Espírito pode transformar a vida de cada um de nós. E eu rogo a Ti, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, derrama Teu Espírito, que o Teu Espírito encontre liberdade em nossos corações e nos transforme, Senhor, a ponto de sermos sal e luz nesse mundo. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.